Livros de automobilismo. Existem alguns que a leitura é obrigatória para quem gosta de automobilismo, admira os grandes pilotos e principalmente gosta de conhecer detalhes que nem sempre no dia a dia são revelados. O primeiro livro que eu queria comentar é este aqui. José Carlos Paty, o campeão mundial sem títulos, do jornalista Luiz Carlos Lima. A edição que eu tenho aqui é a original, de 1985, que o Luiz Carlos lançou por iniciativa própria, como obra do autor. Aqui você encontra um relato preciso, desde o nascimento até a morte de José Carlos Paty. Toda a sua trajetória no automobilismo brasileiro, o início na Fórmula 1 e principalmente o trabalho muito importante que ele realizou na equipe Brabham, ao lado de Bernie Ecclestone, então dono da equipe. Recentemente eu falei com o Luiz Carlos Lima e ele está promovendo uma reedição. Eu vou colocar um site para que você possa entrar, ter informações a respeito do autor e a respeito da obra. Vale a pena, e quero dizer a vocês, quando eu fui preparar o meu Frank Williams, a primeira geração dos FW na Fórmula 1, um dos meus livros de consulta foi esse, porque, como vocês sabem, José Carlos Paty foi piloto de Frank Williams. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é O Boto do Reno, do meu amigo Flávio Gomes. Esse livro é de uma qualidade impressionante. Nestas 300 páginas, o Flávio reúne crônicas, relatos e visões bem intimistas do tempo em que ele passou cobrindo a Fórmula 1 em loco durante vários anos. É uma leitura extremamente prazerosa e dá ao leitor um nível de informação que é muito diferente daquela que a gente tem observando apenas o que acontece na pista. Há, sim, menções às pistas, mas o que acontece ao redor, principalmente nas regiões, a rotina do jornalista que cobre prova a prova, enfim, é uma leitura deliciosa que eu confesso já li mais de uma vez. Algumas dessas crônicas, desses capítulos, são merecedores de leituras continuadas. Então, a segunda dica para você que gosta de livros de automobilismo é esta aqui, O Boto do Reno, do meu amigo, meu irmão Flávio Gomes. A terceira dica é a biografia do grande Pedro Mufato. Seu Pedro Mufato tem uma trajetória fantástica como empresário, como político, como piloto, como construtor de carros de corrida. E tudo isso está aqui, na biografia assinada pelo jornalista Clóvis Grelac, como convidado que fui pelo meu querido Clóvis. Está aqui a assinatura, a dedicatória do seu Pedro para mim, e também do seu Pedro, a honra de escrever o prefácio dessa obra. Então eu conto aqui algumas passagens minhas com o seu Pedro, aqui para provar. E realmente é uma pessoa admirável que eu tenho enorme carinho. Você vai encontrar aqui na descrição igualmente algumas informações para que você possa encontrar esse livro, adquirir
e lê-lo com bastante prazer, porque é uma leitura extremamente prazerosa e com uma riqueza de informação impressionante. A terceira dica, depois do Boto do Reino e o livro do Luiz Carlos Lima sobre José Carlos Passe, é o livro do meu querido Pedro Mufato, Seu Pedro, assinado pelo grande jornalista Clóvis Grelac. Para não ficar muito longo esse vídeo, vou apresentar a quarta e última dica de hoje. Hélio Castro Neves, O Caminho da Vitória. Eu sou muito suspeito para falar desse livro, porque ele conta uma trajetória da qual eu participei como assessor do Castro Neves desde muito cedo e por ser testemunha de algumas experiências marcantes que ele teve na vida. Eu sou citado aqui várias vezes por absoluta gentileza do Hélio para comigo, e na versão em português, que tem quantas páginas? 270 páginas. Eu participei ativamente, porque coube a mim revisar toda a tradução, porque esse livro foi escrito originalmente nos Estados Unidos em inglês, onde a jornalista Marissa Matteo colheu o depoimento do Hélio e escreveu esse livro em primeira pessoa. É o Hélio falando, porque ele revisou e rabiscou cada linha do livro. Quando foi traduzido para o Brasil, eu dei uma adequação, vamos chamar assim, pequenos detalhes que poderiam não ficar muito claros desde a tradução. Esse livro é instigante e motivador. E conta que por trás daquele sorriso, por trás daquelas subidas do alambrado e por trás de toda a alegria que ele demonstra ao pilotar um carro de corrida, como foi difícil, os dramas pessoais e familiares que foram vividos para que ele alcançasse o ponto que alcançou. Há de se perguntar se um pai faria pelo seu filho o que o patriarca Castro Neves, Hélio Castro Neves, fez para o seu filho. É uma história emocionante que conta com detalhes também aquele episódio dantesco onde ele foi acusado de sonegar impostos nos Estados Unidos e que o processo, apesar de traumático, resultou em uma absolvição unânime, tão contundente que o Ministério Público de lá nem recorreu. Portanto, mostra um lado de Hélio Castro Neves que a gente não conhece, mas que mostra que por trás daquela fisionomia de estar sempre tranquilo e alegre, tem uma pessoa com cicatrizes, porque a trajetória não foi fácil. Então, como eu já disse nos outros casos, e quais foram os outros casos? Seu Pedro, Flávio Gomes, Luiz Carlos Lima. Também para o livro de Hélio Castro Neves, O Caminho da Vitória, você vai encontrar aqui embaixo, na descrição, uma gama de informações para você localizar o livro. Também tem a versão em inglês, que eu acho que tenho aqui. Peraí. Voltei. Tenho sim, ó.
A versão em inglês, Victory of Hélio Castro Neves, Victory Road, The Ride of My Life, e tanto na versão inglesa quanto na versão portuguesa, o prefácio é de ninguém menos do que o senhor Roger Penske. É isso. Ler é algo fantástico. É um dos grandes prazeres e privilégios que a vida oferece. Então, se você gosta de automobilismo, esses aqui são excelentes pedidas. Eu tenho vários outros, modestamente, inclusive os meus, sobre os quais eu vou falar numa outra sequência, onde o assunto vai ser leitura sobre automobilismo. Abraço, cuidem-se, a pandemia não acabou, muito pelo contrário, está firme e forte aí. E até a próxima.